olá, mais um meu, seu, nosso programa Lira em Pauta. E hoje vamos ter uma entrevista fantástica. Será sim uma entrevista que vai dar muita orientação a todos os brasileiros que assistirem o nosso programa. Com certeza. Essa personalidade muito marcante na nossa vida, que é o comandante Robson Farinazzo. Ele é oficial da Reserva da Marinha Brasileira, com extensão e expertise em tecnologia. Conhece muito. Comandante Robson, muito obrigado pela sua aceitação de participar do nosso programa. É um prazer, uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Lira. O prazer é nosso, a honra é nossa. Fico muito feliz de ter sido convidado. Vamos conhecer um pouco dessa personalidade. Em que ano e como passou a integrar o quadro de oficiais da Marinha Brasileira? Lira, eu entrei para a Marinha em 1995. As particularidades daquela época eram outras, tá? A Marinha mudou muito de lá para cá, o sistema de admissão e as próprias particularidades do quadro complementar também mudaram. Perfeito. Mas foi bom, muito bom para mim. Tua carreira oficial da Marinha foi muito boa, deu muito aprendizado. Ah, sem dúvida. A Marinha é uma escola de vida. Uhum. Sente saudades das atividades na Marinha? Ah, a gente sempre sente. Sempre que me convido para alguma atividade, eu vou. Já é a oportunidade que a gente tem de rever os colegas, né? De relembrar as experiências. É uma casa muito boa. Sente saudades da Marinha? Sinto. Sempre que tem oportunidade, a gente está revendo os colegas aí. É uma casa muito boa. Recomendo. Com certeza, o senhor, como oficial da Marinha, percorreu muitos países. Nos fale de alguma experiência sua assim marcante que possa realmente ser de grande relevância e explicação para a nossa população. Lira, olha, eu acho assim, para mim, o que é mais relevante é a capacidade do brasileiro. Eu vou contar uma experiência que foi muito marcante para mim, que foi no início da minha carreira. Em julho de 1995, teve uma explosão muito grande no Rio de Janeiro. Graças a Deus, nós não tivemos vítimas, tá? Foi a explosão do centro de munição. E naquela época, é uma coisa dantesca, tem filmagens na internet, é uma cena dantesca. Mas o que me impressionou na época, eu estava chegando na Marinha, eu tinha uns 6 meses aí de oficialato, mas foi o profissionalismo, né, e a tranquilidade com que os militares trabalharam naquelas condições difíceis, com explosão de granadas em toda parte, mas o pessoal agiu com muita disciplina, né, com muito profissionalismo e conseguiram aí conter os danos e depois trabalhar para reconstruir tudo. Foi muito marcante isso para mim. O brasileiro é muito capaz. Maravilha, é um aprendizado muito grande, né? Sem dúvida. Um aprendizado muito grande. Na questão em defesa do nosso território, quais são as áreas de atuação da Marinha, comandante? Tudo que você pode imaginar no que tange a defender a nossa soberania. Então, você vê, a Marinha está presente não só no mar territorial, tá? Como também nas águas internas, né? Nas hidrovias do Brasil, na Amazônia Azul, que é uma fonte de recursos aí, e ela espelha realmente um futuro para o Brasil. O futuro do Brasil está no mar, eu não tenho dúvida disso. E uma coisa é certa, né, Lira? A defesa do Brasil começa no mar. O Brasil é um grande polo exportador e nós não podemos prescindir de uma marinha de guerra para defender isso. Exato. Para a realidade brasileira, a nossa marinha está equipada adequadamente? Não, a gente sabe que precisaria haver um incremento dos meios navais, aí a Marinha tem consciência disso, mas eu acho que não só a Marinha, como o Exército e a Força Aérea também tem consciência plena de que a gente não pode pedir mais, né, para a nação do que ela pode dar, né? A gente sabe que os recursos são bastante limitados, mas o Brasil precisa crescer mais nessa área. Precisa, né? A nossa área é muito grande, né? Nossa dimensão... Para as dimensões do Brasil, você vai precisar de forças maiores. A gente sabe disso, mas também sabe que a União carece de recursos, né? As Forças Armadas têm essa compreensão. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente sobre o salva-mar, porque muita gente não conhece o trabalho da Marinha, nem esse trabalho que é o salva-mar. Dá para o senhor dar uma explicada para o pessoal, por gentileza? Olha só, todos os compromissos que a Marinha tem
com relação a salvamento, atendimento de navios sinistrados, etc., ela atende, né, não só as necessidades nacionais, como convenções internacionais também. Perfeito. Eu acredito, pelo fato de que a minha área ser tecnologia, né, principalmente aviação naval, que existam profissionais mais qualificados para falar desse assunto. Mas o fato é o seguinte, a Marinha ela tem uma expertise reconhecida internacionalmente nessa área, ela nunca faltou a esses compromissos. Perfeito, perfeito. Outra coisa, Robson, para a gente esclarecer também o pessoal, os nossos telespectadores, né, que acompanham o nosso programa, e com certeza tem muitos também que acompanham o seu canal. Quais os benefícios de uma base militar na nossa Antártica? Todos, né? Porque o que acontece é o seguinte, a Antártida, acho que é no planeta, né, ao lado do leito dos oceanos, a última fronteira. Então, todos os países estão presentes ali. Você vê que o interesse das grandes potências pela Antártida ela começa aí há 60, 70 anos atrás. O Brasil não poderia estar de fora disso. Por quê? Ali você faz pesquisas em biologia, você faz pesquisas em geologia, você faz uma previsão meteorológica, tá? Então, é a última fronteira, o Brasil não pode ficar de fora disso. É muito importante. Ah, perfeito. Ali se delineia algum futuro que a gente ainda não tem condições de dimensionar, mas a gente não pode tirar o pé dali, não. O senhor já esteve lá? Não tive essa oportunidade. Mas eu conversei com vários colegas que estiveram aí, a gente sabe da importância disso, né? O Brasil não pode ficar fora do mundo, Lira. O Brasil tem que estar antenado com o resto dos países. Exatamente. Nós tivemos um visionário umas décadas atrás, aí, o doutor Enéas Carneiro. Ele defendia que o Brasil tinha que ter a criação de uma bomba nuclear brasileira, né? Porque ele acredita que, tendo essa bomba nuclear, nós poderíamos sentar e conversar em condições de igualdade com os demais países. O senhor também tem essa opinião a respeito? Olha, eu conheci o doutor Enéas, estive com ele em diversas oportunidades do Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Ele é inteligentíssimo, tinha um raciocínio muito rápido, as pessoas mal conseguiam acompanhar, né, aquela mente rápida dele. E ele conseguiu ver uma coisa há 30 anos atrás que nós não enxergamos até agora. Saiu uma matéria hoje, essa semana, no Daily Mail britânico, de um político de muita influência na Inglaterra, dizendo que os britânicos têm que usar forças armadas, né, para combater os países que fazem incêndios em florestas tropicais, lê-se Brasil. Lógico, a gente sabe que a Inglaterra sozinha não é páreo para o Brasil. O problema não é isso, é o que vai vir nessa esteira. Está se construindo aí fora uma narrativa de demonização do Brasil. Acontece o seguinte, o Brasil não é respeitado por quê? Em parte, em boa parte, porque ele não é uma potência nuclear. A potência nuclear ela tem uma vantagem. Todos os países que têm armamentos nucleares, ele consegue congelar o status quo político dele. Então, se você tem uma determinada fronteira e você tem bombas atômicas, ninguém vai mexer ali. Isso é um fato. Então, eu acho que o Enéas, ele conseguiu perceber isso 30 anos atrás. É engraçado, Lira, que passaram 3 décadas, tem brasileiros que ainda não entenderam isso. Exatamente, porque muito lamentável. Precisa ter uma força para realmente poder discutir, né, de igual para igual, na verdade. É a única força respeitada no mundo inteiro. Todos os países, por maior que seja uma potência, você pega o caso do seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte vive afrontando os Estados Unidos, Japão aí, mas por que não se toma nenhuma iniciativa militar contra a Coreia do Norte? Porque você simplesmente não pode fazer uma concentração de tropas na fronteira ou aglutinar uma força naval próxima aos mares adjacentes da Coreia do Norte, você sabe que você pode ser bombardeado com engenhos nucleares e vai acabar com o seu dispositivo militar. Então, o pessoal sabe que ali não dá para mexer. A pequena Coreia do Norte, na verdade, é um porco-espinho. Exatamente. Eles conseguem, né, de igualdade, sentar de igualdade e discutir, né? Exatamente. Se não fosse por isso, se você pegar todos os desafios que a Coreia do Norte já fez ao Japão e aos Estados Unidos, diversos mísseis norte-coreanos sobrevoaram o Japão, efetivamente. Isso na verdade, isso foi um recado. Olha, nós podemos pulverizar as suas maiores cidades a hora que nós quisermos. Foi um recado para o Japão. E nada pode ser feito, Lira. E como a população brasileira pode contribuir positivamente nessa questão? Existe essa possibilidade?
ou não existe essa possibilidade da população ajudar para que o Brasil tenha realmente uma bomba atômica? Lira, existe, é palpável, tá? Existem duas iniciativas que estão no Congresso Nacional, ambas já viraram sugestões legislativas e estão em votação. Então, você pode entrar, eu vou deixar o link aí para vocês podem entrar e votar. Por que isso é importante? Por que a participação popular é importante? Gente, é o seguinte, defesa no Brasil só não vai para frente porque não é uma pauta política, tá? Por que não é uma pauta política? Os políticos não são pressionados a esse respeito, então eles não se sentem obrigados a legislar, a trabalhar em cima do tema. A partir do momento que a população se transformar isso numa demanda e os políticos ascenderem em cima desses pleitos, dessas plataformas, eu acho que defesa começa a ser levada a sério no Brasil. O fato é que o Brasil se armar nuclearmente é desenhar um futuro. E a gente percebe também que existe um despreparo dos políticos em relação a esse conhecimento de respeito pelas grandes potências pelo nosso Brasil. A verdade é essa. A gente percebe que muitos políticos não têm uma formação adequada para realmente se preocupar com a segurança do Brasil. Lira, eu estava vendo esses dias um vídeo, foi hoje de manhã, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, preocupada com proliferação nuclear da Ásia. Estavam criticando a Coreia do Norte. Mas eu paro para pensar o seguinte, o que o Brasil tem que se meter em assuntos da Coreia do Norte ou do Irão, o que quer que seja? Nós temos que nos preocupar com as nossas próprias fronteiras, com as nossas vulnerabilidades. A gente não tem que estar se metendo em assuntos de outros países que não se metem, não se intrometem aí e não fazem ingerência aos nossos assuntos internos. Então, você vê que realmente, na minha cabeça, uma boa parte desses políticos vive no mundo da lua, o cara não sabe o que está falando. Sinceramente, se eu estou ali numa comissão dessa, eu falo, meu amigo, mas o que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo aí se a Coreia deve ou não deve ter bombas nucleares, é um problema deles. Se você entender a história da Coreia do Norte, por que chegou naquilo ali, você vai ver que faz um certo sentido a abordagem deles. Né? Exato. E o nosso pessoal não tem esse conhecimento, não. O pessoal não tem, não. É uma coisa que eu sempre critico, e acredito que seja, é o despreparo político que nós temos. Não, total. Infelizmente, os nossos políticos pensam apenas no umbigo deles, a verdade é essa. Mas a gente que empodera essa turma, né, Lira? O cara hoje é vereador. Você vota num sujeito que não tem as mínimas condições, ele é eleito vereador. Dia de amanhã, esse cara vai. Dali a pouco ele é um senador, meu amigo. Dali a pouco você está pedindo impeachment aí de não sei quem, e ele fala, não, isso aqui não interessa, ou nem vai te dar o aviso. Mas você empoderou esse cara desde vereador, né? É verdade, Esse é o problema. Bom, Robson, tá muito bom o programa, tenho várias perguntas aqui, acho que o programa inteiro não vai dar para fazer todas essas perguntas aqui, tá bom? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já retornamos, ok? Ok. Dentro de instantes voltamos com o programa Lira em Pauta, aguarde. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos
que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Já estamos de volta, tá vendo? É rapidinho. E o assunto hoje é muito importante, porque o comandante Robson conhece muito sobre o nosso Brasil e as tratativas que pode haver também no Brasil, no exterior. Robson, por favor, na sua visão, como o Brasil está sendo analisado atualmente pelas grandes potências? Existe um respeito pelo Brasil ou não existe? Ou estão tentando nos enganar? Olha, Lira, respeito eu não vejo, porque a partir do momento, né, que você vê o Emmanuel Macron falando nossa casa está pegando fogo, quando ele se refere à minha Amazônia, nossa não, porque não é dele, eu não sou sócio dele, não sou amigo dele, não sou francês, tenho respeito pelo país dele, mas aqui eles não mandam nada. Ou um candidato, né, democrata, que foi o caso de Joe Biden, prometer 20 bilhões de dólares e dizer que se o Brasil não fizer isso, ele vai sofrer consequências. Ou senadores americanos do Partido Democrata pedindo para o Congresso americano abrir uma CPI para apurar os nossos desmatamentos, você vê que não existe respeito nenhum pelo Brasil aí fora. Essa que é uma realidade, não existe respeito. Verdade, o Brasil não é respeitado por outros países. Isso tinha que mudar, né? Tem que mudar e depende muito de uma realmente. E nós vamos pagar a conta, essa conta vai chegar, principalmente para a geração mais jovem, essa conta vai chegar, porque a narrativa contra o Brasil, ela está piorando de ano para ano, eles estão demonizando o Brasil aí fora, mais cedo ou mais tarde nós vamos sofrer consequências. Eu costumo dizer o seguinte, que vão vilanizar o Brasil como vilanizaram o Irã e outros países aí, isso já está começando aí fora. É uma campanha sistemática. O nosso governo federal está estruturado e o nosso presidente da República está bem assessorado com ministros militares? Sim, eu acho que o pessoal que chega ali... Olha, a gente tem que olhar como é que é a formação de um militar, né? Ninguém chega a general antes de quase 4 décadas de serviço ativo. O pessoal conhece bastante, mas você tem que olhar o seguinte, o que é importante nisso tudo? O presidente é o regente da orquestra, ele é o maestro. Então, ele vai dar o tom como a orquestra tem que tocar, né? Ele vai dizer para os militares o que ele quer. E é a partir disso, lógico, existem objetivos dos militares que são de Estado, que são permanentes, mas as análises, e outra também, Lira, você tem que olhar uma coisa, né? Quem define a política externa de um país não são os militares. É o Ministério das Relações Exteriores. Os militares eles vão cumprir, vão trabalhar em cima
dessas políticas externas. Eu acredito que as informações que chegam ao presidente da República são da melhor qualidade possível. Ele tem um corpo de assessores fora de série. Agora, como elas são tratadas, se elas são implementadas, eu não tenho como dizer para você. Mas ele tem uma assessoria muito boa, se ele quiser. E nós também sabemos, eu acho que o senhor concorda comigo em relação a isso, que os militares eles têm uma expertise muito grande em administração, né? Eles têm uma formação muito importante, muito equivalente para que realmente essa expertise ela compareça na administração. Isso realmente dá um apoio ao presidente, não é isso? O que acontece é o seguinte, na caserna sempre tem um responsável por tudo, né? Se você tem um poste isolado lá, no pátio do quartel, aquele poste tem um dono. Exato. Poste tem um dono. Alguém é responsável por aquilo. Então, eu acho isso muito importante. Exatamente. Você vai subindo dentro da hierarquia, a sua responsabilidade vai aumentando, mas a sua capacidade administrativa também. O militar, eu falo sempre o seguinte, sabe, Lira? Eu faço muito programa com os colegas militares, nós fazemos muitos trabalhos juntos. E é engraçado que quando a gente vai fazer uma produção qualquer, a coisa flui com uma facilidade muito grande, porque já começa a se distribuir tarefas, né? Fulano, você faz isso, você faz aquilo. Então, a facilidade de escalas, né? Existe toda uma cultura de administração e de responsabilidade entre os militares, né? Eu acho isso bastante importante. É uma expertise, muito útil, a gente desde o primeiro dia da caserna que isso é imputado para você, né? Olha, cada um é responsável por uma coisa, né? Isso é muito bom. Eu elogio muito e eu gosto muito do desempenho do ministro Marcos Pontes, né? O nosso, inclusive fez uma viagem espacial, né? Representou o Brasil. Eu acho um homem muito inteligentíssimo, né? E ele tem feito um trabalho muito bom aí nas relações internacionais, em busca de tecnologia e ciência. O senhor concorda com isso? A área dele, ele conhece, ele foi muito bem preparado, né? O Marcos Pontes, ele não só pelos cursos que ele fez na Força Aérea, mas também na NASA e depois na Agência Espacial Russa. Ele é muito preparado, eu não tenho dúvida disso, que é o homem certo para a tarefa, né? Ele tem muito conhecimento de tecnologia. Sim, conhece, tem muita experiência internacional. A pessoa certa para a função. E tem ajudado muito nessa questão da pandemia aí, com esse relacionamento com Israel também, né? Sim, ele tem um perfil discreto, mas ele é uma pessoa muito preparada, não tenho dúvida disso. É que o perfil dele, por natureza, o Marcos Pontes, ele parece uma pessoa muito discreta, né? Mas eu acho ele extremamente competente. Eu acho que ninguém teria todas as realizações que ele teve dentro da carreira se não fosse extremamente competente, ele é fora de série. Exato. Ele não gosta de aparecer, ele gosta de trabalhar. Ele e o Tarcísio, eles têm um perfil low profile ali, né? É aquela história ali, o que eu estava conversando com o pessoal ontem, né? Quando você veste efetivamente a farda que você gosta, que você está fazendo, o trabalho se torna em primeiro lugar. A gente foca no trabalho. Então, as outras coisas, se está aparecendo, se não está aparecendo, não tem tanta importância. Você quer ver a realização, né? Você quer ver as coisas andando. Eu acho que o Marcos Pontes, ele tem esse perfil, ele e o Tarcísio, eles têm esse perfil de tocador de obras aí. Isso é muito bom. Robson, mais uma coisa. Vamos voltar lá à nossa Amazônia. Ela está devidamente protegida ou ainda corremos risco de países oportunistas em nossa Amazônia? Olha, eu vou voltar ao que eu falei agora há pouco, né? Que é a notícia do Daily Mail britânico. Só que nós temos que olhar uma coisa, eu preciso fazer um alerta à população, à sociedade brasileira aqui, né? Do jeito que as coisas estão andando no mundo, os próximos conflitos, porque toda vez que você fala em Amazônia, o pessoal já remete à lembrança da Guerra do Vietnã, né? O Vietcong fazendo emboscadas na selva contra o exército americano. As últimas guerras têm mostrado que as coisas não vão efetivamente nessa direção. O próximo conflito ele vai começar muito antes do primeiro tiro. Ele já está começando, na verdade. Porque o processo de dominação de um país que nem o Brasil, você não pode fazer ele puramente, não pode fazer um processo de dominação puramente militar. Qualquer país que tente enfrentar o Brasil se valendo unicamente de ações militares, ele vai acabar tendo problemas, vai ter um desgaste muito grande. Então, qual é a ideia para um país que nem o Brasil?
sanções visando enfraquecer a economia, tá? Emascular as forças armadas e desmoralizar o governo, né? Ou você criar aí uma divisão interna, ela já existe no Brasil, ela já existe. Se vocês olharem essa divisão esquerda-direita, que é artificial no Brasil, na verdade, e que ela é intencional. É intencional, porque somos todos brasileiros, não tem razão para estar dividido amarelo e vermelho, não tinha razão para isso. Então, o que acontece? Como é que eles fazem? Como fizeram no Sudão, fizeram no Kosovo, e podem fazer na Amazônia? Eu estou dando um alerta aqui já, tá? Estou dando spoiler de como vai ser a coisa. Você cria uma divisão interna, né? Agrava esse conflito, acirra ele, aparece um títere, alguém manobrado por interesses internacionais, né? Ele leva o caso, faz aí uma denúncia internacional em fóruns internacionais aí, na ONU, etc., e vem uma ordem para se criar um novo país. Se você duvidar de mim, vê o que aconteceu no Sudão, ou vê a iniciativa de alguns políticos, governadores, senadores aqui no Brasil, que vão ao exterior denunciar, né, mentirosamente o que está acontecendo aqui dentro. Esse pessoal está forçando uma situação, gente. Esse pessoal está forçando aí um separatismo no Brasil. Essa é que é a verdade. Isso tem que ser dito por alguém. E é nisso que nós vamos entrar agora, nesse assunto nós vamos entrar agora. Que eu acho que realmente está faltando aí uma certa punição para esse pessoal, porque eu também acho. Eu não posso sair do meu país, chegar em outro país e falar mal do meu país. Pelo amor de Deus. Gente, o que nós temos no nosso Brasil é fora de série, em outro país do mundo tem, né? Eu penso dessa forma. Mas vamos lá, vamos analisar como se analisa medidas inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal nos poderes executivo e legislativo. Estão com medidas inconstitucionais diretas aí, ingerindo no poder executivo, legislativo. Como o senhor vê isso? Já começa a divisão por aí, não é isso? Ô Lira, eu acho o seguinte, a semente da discórdia no Brasil chamou-se Operação Lava Jato. Porque o que acontece? Até a Lava Jato, no mensalão, você já ouviu falar alguma coisa do Supremo Tribunal Federal, sim, mas não andou muito. Certo. Mas na Lava Jato, o Supremo se agigantou. Ele tomou um papel que não é o dele, na verdade. Não é o dele. A divisão de poderes hoje no Brasil, né, segundo aquela concepção do Montesquieu, ela já virou uma legião, na verdade, exato, com o Supremo se valendo em cima dos outros poderes. A Constituição no Brasil, ela já perdeu a eficácia completa aí, tá? Ela tinha perdido a eficiência, tá? E agora ela perdeu a eficácia. E eu acho que o poder brasileiro que mais reconhece a ineficácia da nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal, ele reconhece tacitamente ao violá-la repetidas vezes. É isso que está acontecendo, na verdade. Então, acho que já passou da hora da gente convocar uma nova Assembleia Constituinte aí, visando uma nova Constituição que adeque, né, as regras jurídicas aos novos tempos que o Brasil está vivendo. Essa Constituição do Ulisses, na minha opinião, ela já não serve mais para a atual composição da sociedade brasileira. Concordo em gênero, número e grau. E já começaram a mudar isso em 88, na mudança da Constituição, quando tiraram o poder do povo e passaram para o Congresso para que pudesse fazer dessas majores. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que o fenômeno... Ali eles começaram a mudar tudo. É uma Constituição que não espelha a nossa realidade, né? Ela não espelha a realidade do Brasil. A tendência do nosso Tribunal Superior Eleitoral é de não aceitar o voto impresso, o que eu acho um absurdo. E com isso a gente pode ter uma fraude eletrônica nas urnas na próxima eleição para o presidente. O senhor também acha isso? Eu acho que pode ter fraude em todos os níveis, né, Lira? Eu acho que pode ter fraude em todos os níveis, mas eu acho o seguinte, nós estamos caminhando para um ponto, e não é só no Brasil que eu estou falando para vocês, isso é no mundo inteiro, tá? É que a democracia liberal, ela quis, ou propositalmente, ou por uma decorrência natural, acolher tantas demandas que ela vai acabar se legitimando. A gente não está conseguindo avançar mais como sociedade, porque o que acontece? Você vê que as pautas que são colocadas aí principalmente pelo poder executivo e legislativo de uma boa parte dos países, não correspondem à realidade da sociedade. Eu acho que esse modelo de democracia liberal, ele vai falir mais cedo ou mais tarde. Eu cito como exemplo o que aconteceu na França essa semana, que boa parte da imprensa brasileira não está divulgando, né? 20 generais
e 80 oficiais superiores das Forças Armadas francesas fizeram uma carta de advertência ao presidente Emmanuel Macron, alertando sobre a possibilidade de conflitos sérios dentro da França. Uhum. Eu lamentável, né? Mas acho que o Brasil está visualizando isso também, viu? Sim, isso aí vai ser no mundo inteiro, Lira. A tendência... Inteiro. Sabe por quê? Eu acho o seguinte, o grande patrocinador, o grande sponsor da democracia liberal sempre foi os Estados Unidos. Isso é um fato. Só que os Estados Unidos vem perdendo influência. E diversos, por uma série de fatores aí que eu não vou elencar aqui agora, não é o caso. Certo. Mas eu acho que a partir do momento que a influência americana declinar muito, principalmente por uma debacle econômica, aí, por um decréscimo na capacidade econômica dos Estados Unidos, alguns países vão ver que não existe necessidade, né, de se ater a um sistema que, na verdade, foi inventado pelos americanos e não serve em outros países. Você vai falar em democracia liberal no Oriente Médio, não serve para eles. Né? Por exemplo, como se adotou aqui no Brasil. O presidencialismo aqui foi copiado do presidencialismo americano. Não funciona direito nem lá, quanto mais aqui. Não funciona direito lá, já não está mais funcionando lá, Lira. A concentração de renda nos Estados Unidos hoje é brutal. Então, eu não sei. Eu acho que isso não dura muito, não. Ô, Robson, arte na guerra. Guerrear é uma arte? Ô, Lira, é o seguinte, né? A arte da guerra, ela vem da onde? Ela vem do livro do Sun Tzu. Eu queria ver se eu achava aqui. Do lado, eu vou mostrar para você. Peraí. Eu achei interessante. Eu queria saber realmente, né? Buscar em ti aí ela vem desse livro aqui, Arte da Guerra. Tanto que você vê que eu tenho 3 volumes, eu tenho 3 exemplares. Beleza. Porque eu tô sempre... Esse aqui eu já esgotei, de tanto que eu fiz anotações, eu pego outros para fazer anotações diferentes. Porque o que acontece, o que é a arte da guerra? É um compêndio escrito pelo que seria um general chinês, não se sabe se ele existiu, ou se foram vários generais, escrito 20 séculos antes, 25 séculos atrás, 5 séculos antes de Cristo, 2.500 anos atrás. E o que o Sun Tzu, as pessoas acham que a Arte da Guerra é um livro que aborda pura e simplesmente os conflitos militares, não é? É um livro sobre a natureza humana. Então, na verdade, o canal Arte da Guerra, ele mostra os conflitos, faz uma análise das táticas, estratégias militares, armamentos, etc. Mas, no fundo, nós estamos falando sobre a natureza humana. Porque, Lira, se você não entender a natureza humana, você vai fracassar em qualquer empreendimento. Você tem um programa no YouTube fantástico, né? Arte da Guerra. Como é que surgiu essa ideia e quais são os objetivos e os assuntos mencionados e discutidos no seu programa? Então, sabe, mas o público não sabe, né? Eu quero levar para o público isso. Na verdade, o que acontece, né? Tem esse livro que eu citei aí, do Arte da Guerra, do Sun Tzu, e um amigo meu, o Washington, ele gostava muito de ler esse livro, então quando eu fiz o canal, foi uma homenagem para ele aí, o canal Arte da Guerra. Então, na verdade, a gente analisa os conflitos aqui, mas passando sempre para as pessoas as noções da natureza humana, porque quando você analisa uma batalha, você tem que ver o seguinte: o que levou aquele general a tomar aquela decisão? Por que ele fez isso? Qual foi o passado? Qual o background dele? Né? O que o influenciou? Qual foi a sua formação? E a gente trata disso tudo nos vídeos aqui. Então, na verdade, quem assiste os vídeos da Arte da Guerra, ele não vai se tornar um soldado, né? Mas ele vai se tornar um ser humano mais reflexivo. Ele vai começar a analisar as coisas com mais profundidade. Essa é a ideia do canal. Perfeito. Agora uma pergunta que não pode fugir, hein? Tá bom? Robson Farinazzo por Robson Farinazzo, quem é? Olha, eu sou uma pessoa que gosta do meu país, estou preocupado com ele, né? Porque todos os vídeos do canal, são mais de 2.000 vídeos que a gente tem aí, e todos eles eu abordo a situação do Brasil no mundo. Quando a gente analisa o que acontece na Ucrânia, o que acontece em Mianmar, o que acontece na China, na verdade, eu mostro as implicações do Brasil. Então, eu sou uma pessoa preocupada em passar aquilo que a gente... Lógico, estou aqui aprendendo como todo mundo, eu acho que eu mais aprendo do que ensino no canal, mas eu acho que a definição é uma pessoa que consciente, né, que queria deixar alguma coisa melhor para os meus irmãos brasileiros. Beleza. Olha, Robson, eu quero agradecer a sua gentileza. Para mim foi uma honra poder estar falando contigo. Acompanho o teu programa no YouTube. Quero concitar que as pessoas que assistem o programa Lira em Pauta, que entrem no YouTube, Arte na Guerra, com o comandante Robson Farinazzo. É um excelente programa, onde você vai ter, assim, vai se atualizar de todos os assuntos que não só no Brasil, no mundo inteiro você vai se atualizar, porque é um sucesso esse programa.
Robson, muito obrigado pela sua participação e deixo aqui as suas considerações finais. Lira, eu só tenho a agradecer a gentileza, o carinho que vocês tiveram com a gente, você, o Gilberto, aí, tá? Todo mundo, quero mandar um abraço para a sua audiência aí. Pedir para você se inscrever aqui no canal Arte da Guerra, tá? E nunca deixar de acreditar no Brasil. Muito obrigado. Um abraço. Dessa Valeu, forma, Lira, encerramos o programa Lira em Pauta. Até o próximo programa, se o Mestre do Universo assim nos permitir. Com imagens de Luciana Pacheco, direção de André Calhó e o jornalista Gilberto Vieira e o nosso produtor José Luiz Borges dos Santos. Também tem a edição do Maurício. Agradecemos a vocês. Até o próximo programa.